Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Renato e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que se faz o cálculo do fator de CB, que é um fator que multiplica o momento fletor resistente de cálculo, que é o processo de cálculo você consegue ver ali na NBR 8800. Tá? Então, para você estudar sobre esse fator, você tem que antes saber calcular o momento fletor resistente segundo a NBR 8800. Tá? Bom, se a gente for lá na NBR 8800, no item 5.4.2.3, ele mostra como que a gente executa esse cálculo para esse caso específico. Tá? Então, primeira coisa, o CB é um fator, digamos assim, de majoração. Ele vai majorar a resistência com relação ao momento fletor para o estado limite de flambagem lateral por torção, FLT. É só para esse estado limite. E além disso, é para quando a peça não é compacta. Tá? Ou seja, quando o lambda é maior do que o lambda P, no mínimo. E esse CB ele é calculado para cada comprimento destravado que está sendo analisado. Então, pode ser que uma barra com a mesma seção transversal tenha ali 3 comprimentos destravados. Então, você vai ter que calcular o CB para cada um desses comprimentos destravados. O que seriam esses travamentos? Travamento seria qualquer coisa que limitasse aquela seção com relação à torção, né? Porque afinal de contas essa flambagem é de torção. Então qualquer tipo de travamento que você tiver ali na barra que impeça essa seção nessa parte específica de torcer ou de flambar lateralmente, então é um travamento. Então, olha só, essa é a equação que a gente usa e ela é composta aqui por este termo, o momento máximo, que seria o momento máximo solicitante de cálculo. Então, a gente vai lá jogar a estrutura, por exemplo, no F2, extrair os gráficos de momento fletor e analisar qual é o momento máximo ali naquele comprimento destravado que a gente está analisando. O momento A, B e C é o seguinte: vocês vão pegar o comprimento destravado e dividir em 4 partes. A gente vai fazer isso tudo, vai ficar muito mais claro depois. A parte que está a 1/4 da esquerda é o MA. A parte que está no centro é o MB. A parte que está a 3/4 da esquerda é o MC. Tá? Simples assim. Esse RM aqui, geralmente a gente faz esse cálculo de CB para seções I ou H da geral, né? Esse RM é um parâmetro de monossimetria de seção transversal, etc, etc. Mas olha só o que ele fala aqui, ó. Isso aqui, ó, esse cálculo de RM é para seções com um eixo de simetria. No caso de seções I ou H, elas possuem dupla simetria, 2 eixos de simetria. E ela se enquadra aqui para os demais casos, ou seja, RM igual a 1. Tá? Então ignorem o RM aqui, porque a gente vai fazer os cálculos aqui para seções I ou H, e o RM vai ser igual a 1. Então ele não vai impactar em nada aqui nessa equação. E olha só, esse CB ele tem um limite superior igual a 3, ele não pode ser maior do que 3. Tá? Então, se a gente conseguir, a gente acaba calculando ali um CB que acaba resultando num valor maior do que 3, então a gente vai assumir que o CB é igual a 3. Bom, pessoal, como eu havia dito anteriormente, para vocês entenderem essa aula de cálculo de CB, vocês têm que entender como que faz o cálculo de momento fletor resistente, MRD, para barras submetidas à flexão, né? Se vocês olharem lá na norma, vocês vão ter esse item aqui que trata das 3 equações que podem ser utilizadas para o cálculo do MRD, dependendo do valor do gama. Ou seja, aqui essa equação é para caso a seção seja compacta para FLT, semicompacta e esbelta. Olha só, no caso de a seção ser semicompacta e esbelta, o CB ele entra aqui multiplicando diretamente todos os fatores aqui do MRD, ou seja, o CB como se fosse um fator de majoração mesmo. Se ele vale, por exemplo, 1,5, quer dizer que o momento fletor resistente vai ser 50% maior do que se a gente não tivesse calculado o CB. Uma coisa que é importante de se comentar é que o valor do CB, se você não quiser calcular ele, não tem problema nenhum. Você pode assumir CB igual a 1, que é a pior das hipóteses. Tá? Quando você calcula ele, você consegue extrair, por exemplo, CB igual a 2, CB igual a 3, CB igual a 2,5.
Ou seja, você vai estar amplificando a resistência da sua peça, então você vai poder utilizar e selecionar peças mais leves ali no seu projeto. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, ó, o CB está multiplicando diretamente aqui. Tá? Então, ele vai ser um fator de majoração. Ah, e na equação C, caso a seção seja esbelta, ele vai usar o cálculo do MCR. Mas o MCR usa o CB, vocês vão ver no próximo slide. Mas aqui no caso da equação A, para elementos compactos, usa o momento de plastificação, que é Zx, Fy, Zy, Fy, que já não usa o CB. Tá? Então, se for compacto, o CB não vai fazer diferença, o cálculo do CB não vai fazer diferença. Mas olha só, essa equação C usa o MCR. Quanto maior o valor de CB, maior será o RD. Olha o MCR aqui da equação C, usa o CB também diretamente. Então, de novo, se o CB for igual a 2, quer dizer que o momento fletor resistente vai ser 2 vezes maior do que se a gente tivesse considerado o CB igual a 1, que é o pior dos casos, né? Então, olha só, vamos fazer um exemplo. A gente tem aqui essa viga 250 por 17,9 e ela está submetida a esse carregamento aqui de 10 kN por metro uniformemente distribuído para baixo. E ela tem um total de 5 metros de comprimento destravado aqui, essa viga. Tá? Então essa viga aqui, ela está biarticulada, articulada nas duas extremidades. E ela tem todo o comprimento dela destravado, não tem nenhum tipo de travamento para FLT. Primeiro passo, gente, a gente tem que dividir essa viga em 4 partes. Tá? No F2 você faz isso colocando um step ali de 1.25 e aí depois em display coloca para show step values, que é para mostrar os step values, né? E aí ele vai mostrar esses step values aqui. O momento fletor aqui está em kN vezes centímetro, o que na verdade não importa muito para a gente, para o cálculo do CB. E aí a gente tem essa distribuição de momento fletor e olha só, depois de fazer essa divisão, o MA está a 1/4 da extremidade esquerda, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4 divisões, certo? Então, 1/4 é esse valor, ó, 2, 3, 4, 4. O MB, que nesse caso deu igual ao momento máximo, o momento máximo no intervalo aqui destravado é bem esse aqui, o do centro, que é justamente o MB. Então, MB é igual ao M máximo nesse caso aqui, que é esse valor central. E o MC, ele está 1, 2, 3 quartos da esquerda para a direita, da extremidade esquerda, tá? Que é esse valor. Bom, daqui a gente pega a nossa equação e substitui os valores. Ó, momento máximo, 3,125, momento máximo de novo, 3,125, MA, 2,344, que seria esse valor aqui. MB é o central, que é igual ao máximo, e o MC é esse 2,344 de novo. Extraindo o valor de CB de 1,136, ou seja, o momento fletor resistente vai ser 1,136 vezes maior, que aqui assim não fez muita diferença, né? Às vezes o CB dá igual a 2, a gente está dobrando a resistência, aqui a gente está aumentando aí a resistência em quase 14%, o que já é relevante. Agora, vamos imaginar a situação que a gente está com uma viga nas mesmas condições, só que as extremidades dela estão engastadas, né? Então é uma viga bem engastada. Então aqui, como reações de apoio, nós vamos ter momentos fletores também. Então, olha, a gente tem momento fletor nas extremidades aqui, que inclusive é 2 vezes maior do que o momento fletor do meio. E o sinal é o oposto, né? Essa é a característica de uma viga bem gastada. E também não tem nenhum travamento na direção longitudinal dessa viga, tá? Ela continua tendo 5 metros, e de novo, a gente fez aqui as 4 divisões. Então, o MA vai ser esse aqui, o MB vai ser o central, o MC vai ser a 3/4 da extremidade esquerda, e os momentos máximos vão ser os da extremidade, onde vai estar o engaste. Tá? Então, reparem que o momento máximo agora não coincidiu com o MB. Bom, basta a gente pegar a equação e ir substituindo os valores, não tem segredo. Tá? Então, ó, M máximo 28,3, M máximo de novo aqui, o MA 260, o MC 260 e o momento central MB 10,42. Agora, olha só, gente, o CB deu 2,4 quase. A gente está amplificando o momento fletor resistente em mais do que 2 vezes. Isso é muito relevante. Imagina se a gente pega aí um projeto grande para fazer de uma estrutura grande e a gente consegue trazer uma economia ali de, sei lá, 3 quilos por metro de viga, porque a gente amplificou a resistência, então por consequência conseguiu escolher uma viga mais leve.
Isso vai fazer uma bela de uma diferença no custo final da obra, né? E, afinal de contas, quem contrata um calculista está buscando esse diferencial de o calculista fazer o cálculo da estrutura mais leve possível, mas que traga toda a segurança necessária, ou seja, não esteja subdimensionada, mas também que não esteja superdimensionada e gerando custos ali que não deveriam gerar. Tá? Esse é o diferencial do calculista. Então, é muito importante que vocês saibam fazer o cálculo do CB. Aqui esse é outro caso que está engastado, articulado, não tem segredo, ó, MA, MB, MC, e o momento máximo acontece no engaste. Pega a equação, substitui e encontra aqui um CB de 2. Então, MRD vai ser 2 vezes maior. E agora, gente, a gente tem um travamento bem no centro aqui da viga. Ela está biarticulada, ainda tem 5 metros de comprimento. Então, a gente tem que analisar o comprimento destravado, LB. Tá? Então, a gente tem um comprimento destravado da extremidade esquerda até o travamento central e outro comprimento destravado do travamento central até a extremidade direita. Por isso que eu fiz a divisão aqui, ó, em 4 partes esse comprimento destravado e em 4 partes esse outro comprimento destravado. E outra coisa aqui, a gente só vai precisar calcular o CB de um dos comprimentos destravados, porque o do outro vai ser igual por simetria. Tá? Então vamos lá. Então vamos analisar esse comprimento destravado aqui e aplicar a fórmula diretamente. Olha lá, CB, a gente vai ter o MA aqui, o MB no centro e o MC a 3/4 da extremidade esquerda. E o M máximo está acontecendo aqui, na extremidade direita. E aí, só aplicar a equação, a gente encontra um CB de 1,3. Então, o momento fletor resistente vai ser amplificado em 1,3 vezes, ou seja, vai ser aí quase 30% maior. E agora, se a gente tiver 3 travamentos uniformemente distribuídos, né? Então, a gente vai ter um comprimento destravado aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Só que a gente só tem 2 comprimentos destravados que precisam ser analisados, porque os do outro lado são simétricos, então o CB vai ser igual. Então vamos lá, vamos primeiro começar com esse comprimento destravado aqui. Nesse comprimento destravado a gente tem o MA, MB, MC e M máximo. Só pegar e substituir os valores a gente encontra um CB de 1,523. Então o momento fletor resistente vai ser 1,5 vezes maior. Agora, gente, vamos pegar aqui, ó, nesse caso aqui, nesse comprimento destravado aqui. Então, a gente tem o MA, MB, MC e o momento máximo. Só substituir os valores, a gente encontra um valor de quase um valor unitário, né? Então, aqui nesse caso, o momento fletor resistência ele não vai ser amplificado em quase nada. E aí, já mais um comentário, pessoal. Esse CB é um fator de modificação que considera a não uniformidade do gráfico do momento fletor. Tá? Isso porque nas equações de cálculo de momento fletor resistente para o estado limite FLT, é considerado que o gráfico de momento fletor é uma curva, aliás, não é uma curva, é uma reta horizontal, ou seja, ele não varia. E aí esse CB, ele contabiliza o fato de, na verdade, ela ser uma curva. Então, quanto mais essa curva de um momento fletor estiver longe de uma reta horizontal, maior vai ser o valor de CB. Quanto mais essa curva estiver perto de uma horizontal, menor vai ser o valor de CB, mais próximo de 1 vai ser o valor de CB. Que é o caso aqui, ó. Vocês reparam que aqui, ó, já está muito mais próximo de uma horizontal, então o CB deu muito próximo de 1. Já no caso anterior, aqui a curva já estava com uma angulação maior e menos próximo de uma horizontal, então o CB dá um valor maior. Então esse é o racional do CB. Bom, e se a gente tiver o caso agora, se a gente tiver biengastado, né? No exemplo anterior a gente estava biarticulado com 3 travamentos. Agora vamos fazer biengastado com 3 travamentos uniformemente distribuídos. De novo, a gente tem que analisar de parte por parte. A gente tem esse comprimento destravado aqui. Então, o momento máximo está acontecendo no engaste, MA, MB, MC. É só pegar e substituir os valores, a gente encontra um CB de 2,056. Né? Então, o MRD vai ser duas vezes maior. Agora, o outro comprimento destravado é esse aqui. Então, ó, MA, MB, MC e o momento máximo aqui. Só substituir os valores, a gente encontra 1,2. Então, MRD vai ser 1,2 vezes maior. E, bom, a gente tem aqui também na norma
um comentário com relação a trechos em balanço entre uma seção com restrição, a deslocamento lateral e a torção, e a extremidade livre. O que ele está querendo dizer aqui são aquelas vigas em balanço, né, em que uma extremidade está presa e a outra não. E aí aqui a gente não precisa nem calcular o CB vai ser igual a 1 mesmo. Tem que considerar o CB igual a 1 mesmo, tá? E bom, aqui já vai para um conteúdo que eu não vou mostrar nesse vídeo, que é o caso de quando tem uma das mesas com contenção lateral contínua, tá? Eu vou parar o vídeo por aqui mesmo, isso aqui já é a continuação de outra parte do curso. Bom, pessoal, então aqui é o cálculo do CB para caso não haja uma contenção lateral contínua em uma das mesas, tá? Que é o caso mais comum que se encontra por aí. Tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês acham que esse vídeo trouxe algum conteúdo relevante para vocês, então deixem o like e se inscrevam no canal, porque aqui nesse canal eu posto conteúdos desse tipo, não só de estruturas metálicas, mas também de coisas relacionadas à engenharia mecânica em geral. Tá? Então, até a próxima.